pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre o gráfico da função exponencial. Vem comigo. Olha lá, nós sabemos que a definição da função exponencial, né? O a ele tem que ser o que, gente? Maior que zero e diferente de 1, tá bom? No caso, eu tenho aqui pela lei de formação, eu tenho aqui f de x igual a que está elevado ao expoente x. Por que eu sei que é uma função exponencial? Porque a minha variável está no expoente, tá bom? Quando você se deparar com essa situação, você sabe que é uma função exponencial, tá? Nós vamos aqui colocar alguns valores, tá, para x, para a gente poder desenvolver aqui a função de x, que é esse primeiro exemplo aqui, tá? Que é 2 elevado ao expoente x. Mas vale também a gente se atentar a essa observação aqui, ó, que são as propriedades da exponenciação. Se o a for maior que zero, maior que 1, eu vou ter uma função crescente. Se o a ficar maior do que 0 e menor que 1, nesse intervalo de 0 a 1, será uma função decrescente, mas nós vamos ver com esses dois exemplos aí que eu vou passar para vocês. Tá? Então eu tenho aqui no item A uma função que é igual a 2 elevado a x, onde esse 2 aqui nós sabemos que é a nossa base e o expoente aqui é a nossa variável. Tá? Então vou colocar valores aqui para x para a gente desenvolver esse gráfico aí. Tá? Olha lá, eu vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Só colocar mais um quadradinho aqui. 1 e 2. Olha lá. Então, o que a gente pode observar com isso aí? Eu esqueci de colocar. Então, olha lá. Coloquei esses valores aqui para x, certo? E o que é que eu vou fazer com esses valores? No caso, a minha função aqui vai ficar em quê? Menos 2. Esse menos 2 eu vou substituir aqui na minha variável. Então, aqui fica 2 elevado a menos 2. Tá? Nós sabemos que quando nós temos um expoente negativo, nós fazemos o inverso dele para o expoente ficar positivo. E o inverso de 2 elevado a menos 2 fica assim, ó, 2 elevado a 2 ao quadrado. Dessa forma, nós temos 1 sobre 4. Tá? 1 sobre 4 nós sabemos que é 0,25. Certo? 0,25. 1 quarto é 0,25. Tá bom? Então vamos lá para o próximo dado que eu coloquei aqui. Ó. Menos 1. Eu vou substituir aqui o menos 1, tá? Na minha função. Fica 2 elevado a menos 1. Eu vou colocar o menos 1 onde está a minha variável. Temos novamente aqui uma situação de inverso, né? Por isso que é preciso a gente se atentar e rever lá as propriedades de potência, tá? Olha lá. Então, no caso aqui, o inverso de 2 elevado ao expoente menos 1 é 2 elevado a 1. Isso aqui é a mesma coisa aqui que meio, tá? 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Olha lá, 0,5. Agora, quando eu substituir aqui na minha função, na variável 0, fica como? Fica 2 elevado a 0. Nós sabemos também que todo número real elevado ao expoente 0, o resultado é sempre 1. Tá? Vale a pena lembrar. E quando eu substituir aqui, ó, na função 1, eu vou ter o quê? 2 elevado ao expoente 1. Sabemos também que qualquer número elevado ao expoente 1 é ele próprio, ele mesmo. Então, no caso aqui, 2 elevado ao expoente 1 é 2. Tá? E aqui, substituindo na função o 2, eu tenho o quê? 2 elevado ao quadrado. Isso aqui me dá um resultado de 4. 2 ao quadrado nós sabemos que é 4. Pronto. Achei os valores aqui, tá? Na minha tabela. Então, vou substituir esses valores, colocar aí no plano cartesiano, para a gente saber se o gráfico é crescente ou decrescente, tá bom? Então, olha lá. Fazendo o gráfico aqui. Olha lá. Eu
eu vou substituir esses valores ali no plano cartesiano, tá? Quando o meu x, por exemplo, aqui eu tenho a minha abscissa x e aqui minha ordenada y, certo? Quando o meu x for menos 2, aqui ó, menos 1, menos 2, né? Quando o meu x for menos 2, o meu y vai ser quanto? 0,25. Aqui é 1, aqui é mais ou menos meio, né? Então, bem aqui, ó, é 0,25, certo? Então, quando o meu x for menos 2, o meu y vai ser 0,25, bem aqui. Pronto, achei o ponto. Quando o meu x for menos 1, o meu y vai ser meio. Então, quando o meu x for menos 1, o meu y vai ser meio. Bem aqui, então, o ponto. Quando o meu x for zero, né? Aqui no centro, o meu y vai ser quanto? O y. Quando tanto o x quanto o y, quando for zero, vai ficar onde? Bem na linha aqui, né? Se o meu y é zero, então meu outro ponto vai ser na linha. Se o meu y fosse, ia ser o ponto aqui no x. Então fica bem aqui, ó. Olha lá. Quando o meu x for 1, o meu y vai ser 2. Temos aqui o 1 positivo, né? Quando o meu x for 1, meu y vai ser 2. Bem aqui o 2. Quando o meu x for 2, o meu y vai ser quanto, gente? 4. Quando o meu x for 2, bem aqui o 2. Quando o meu x for 2, o meu y vai ser 4. Olha lá que legal. Não está muito certinho aqui, um pouco torto, mas tá bom. Então, é só a gente traçar a reta agora, né, gente? Olha lá. A reta não, perdão. Agora é só traçar ali como foi que ficou o gráfico. Olha lá que legal. Esse gráfico aí é o quê? É decrescente ou é crescente? Ele está crescendo, né? Então, esse gráfico aqui, ele é crescente. Por que ele é crescente, professor? Porque a minha base aqui, o meu A, ele é o quê? Maior do que 1. Se ele é maior do que 1, eu sei que é uma função crescente. Então, por isso que o gráfico ficou dessa forma aqui, só para confirmar. Então, o A aqui, ele é maior do que 1, certo? O meu A aqui, que é a minha base, é 2. Por isso que o gráfico ficou dessa forma crescente, tá? Vou passar um exemplo agora de um gráfico que vem na forma decrescente, para a gente entender essas duas propriedades, tá? Bora lá. Olha lá, gente, o segundo exemplo aí para a gente entender melhor essas duas propriedades no gráfico da função exponencial. Nós vimos agora há pouco o gráfico, ele era o que? Crescente, porque o nosso A ele era maior que 1. Só que agora o nosso A aqui, que é a nossa base, ele é meio, né? 1 sobre 2 é meio. E o meio ele está entre o 0 e o 1, certo? Então eu vou ter uma função decrescente. Então vamos confirmar mesmo se vai ser uma função decrescente. Bora lá, pela sua definição. Coloquei aqui os valores, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, tá? Mas você pode colocar mais, menos 3, menos 4, depende de como você quer fazer, tá? Olha lá. Então, eu coloquei assim para ficar mais simples e mais rápido para a gente entender, tá bom? Então, eu vou substituir aqui o menos 2 na função. Então, fica f de x é igual a meio elevado a menos 2, tá? Elevando o meio a menos 2, eu vou ter o quê? Aqui em cima, eu vou ter 1 e embaixo 2 elevado a menos 2, tá bom? Nós sabemos que o 1 elevado a qualquer número real sempre vai ser ele, por isso que ficou o valor de 1. Então, no caso aqui embaixo, vai ficar 2 elevado a menos 2. O que a gente pode fazer? A gente pode transformar esse expoente aqui em positivo. Como? Fazendo a inversão. Vou jogar ele lá para cima. Então vai ficar 2 ao quadrado. No caso, o 1 vem para baixo. Como o 1 não faz diferença embaixo, então fica só 2 ao quadrado. Isso implica em 4. 2 ao quadrado é 4. Então aqui, quando o meu x for menos 2, o meu y vai ser 4. Vamos substituir agora menos 1. Então f de x é igual a meio elevado ao expoente menos 1. Mesmo procedimento. Olha lá. 1 elevado ao expoente menos 1 é 1.
2 elevado ao expoente menos 1 embaixo. Então, vou fazer a inversão aqui, ó. Fazendo o inverso, eu fico com 2 elevado ao expoente 1. Isso aqui implica em quê? Em 2. Certo? Então, quando o meu x for menos 1, jogando na função na variável, meu y vai ser 2. E quando o meu x for 0, vai ficar como? Vai ficar meio elevado a 0. Nós sabemos que qualquer número real elevado ao expoente 0 sempre é 1, né, gente? Então, aqui vai ser 1. 1, substituindo lá, nós vamos ter meio elevado ao expoente 1. Nós sabemos que também, pela propriedade da potenciação, qualquer número real elevado ao expoente 1 sempre é ele mesmo. Então, aqui no caso é meio. Esse meio pode ser 0,5 também, tá? Em decimal. E aqui, para finalizar, colocando na função f2, fica meio elevado a 2. Fica como? 1 elevado a 2 é 1. 2 elevado a 2 aqui embaixo é 4. Nós sabemos que 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Agora, gente, nós vamos substituir esses valores lá no plano cartesiano, tá? Vamos ver como vai ser o formato desse gráfico aí. Então, quando o meu x for menos 2, olha aqui, ó, menos 2, o meu y vai ser o quê? 4. 1, 2, 3, 4. Ó. Quando o meu x for menos 2, o meu y vai ser 4. Quando o meu x for menos 1, o meu y vai ser 2. Quando o meu x for menos 1, o meu y vai ser 2. Vai ser 2. Quando o meu x for 0, o meu y vai ser 1. Quando o meu x for 0 aqui, ó, o meu y vai ser 1. Tá? Quando o meu x for 1, o meu y vai ser meio. Quando o meu x for 1 aqui, ó, o meio fica bem aqui, né? Olha lá, legal. E quando o meu x for 2, o meu y vai ser 0,25. Aqui é 1, né? Aqui é 2. 0,25 é metade de meio, né? 0,25. Então fica 2 bem aqui, ó. Então eu já tenho o formato do gráfico. Agora é só traçar aí, ó. Olha lá. Lembrando que esse gráfico, aqui ele nunca toca aqui o eixo das abscissas, tá? Ele nunca toca o eixo X, tá bom? Só para deixar bem claro aí. Então, olha lá, realmente o gráfico ele ficou decrescente, tá? Por quê? Porque a minha base, no caso, que é o meu A aqui, certo? Ele é o quê? Ele é maior do que 0, mas é menor que 1, que é o meio, que é 0,5. Por isso que o gráfico ficou dessa forma. Então, esse gráfico aqui, ele é decrescente. Tá? Espero que vocês tenham entendido, gente. Essa aqui foi a aula de gráfico da função exponencial, tá bom? Deixe seu like aí, se inscreva no canal, comente aí, tá bom? E divulgue e compartilhe aí o canal, tá bom? Obrigado.